gente, aqui para mim já são 16h31. Acho que a gente pode ir começando aqui, dando um contexto para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, para que a gente consiga aproveitar o máximo do nosso tempo aqui para trazer insights, discussões e pontos de vista aqui para as pessoas que estão participando hoje aqui do evento. Bom, então deixe eu começar aqui com a apresentação, né? Primeiro eu vou começar me apresentando. Meu nome é Monique Bastos, eu estou aqui representando o Comitê de Diversidade e Inclusão da ABPI e profissionalmente eu sou responsável em Diversidade e Inclusão no Veirano Advogados, que é uma das empresas associadas aqui a BPI, né? Então, um recurso que a gente tem aqui hoje, que a gente vai poder usar, a gente vai discutir, vou falar para vocês em seguida, é a autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra de pele mais clara, estou com os cabelos soltos, meus cabelos são encaracolados, eu estou com um óculos aqui com uma armação azul, uma blusa verde e um fundo com uma mensagem institucional falando a respeito de diversidade. Eu já quero começar agradecendo a todas as pessoas que dispuseram do seu tempo para estar aqui nesse evento com a gente hoje, que estão nos acompanhando. A gente já tem aqui a presença da Eliane Ranieri e também do Eduardo Silveira, já eu vou apresentá-los aqui para vocês, e eles também vão falar um pouco deles e se apresentar. E eu queria começar falando para vocês de onde surgiu a iniciativa desse evento de hoje, né? Então, a BPI está com um trabalho forte com o seu Comitê de Diversidade e Inclusão e com o intuito de levantar esses temas aqui para as empresas que são associadas e também para que as empresas associadas expandam essa discussão. Então, entre os dias 3 e 13 de novembro, a BPI soltou uma pesquisa entre as associadas para entender quais eram os temas no que se refere a pessoas com deficiência que as empresas gostariam de saber mais ou enfrentavam mais dificuldade, né? E aí a gente teve 3 temas que foram selecionados. Então a gente tem a questão do acesso ao mercado de trabalho e as ações afirmativas. A gente também teve a questão de tecnologias e acessibilidade, e a gente também teve um retorno das associadas querendo saber um pouco mais a respeito de capacitismo. Então, a gente recrutou um time bom aqui para a gente fazer essa discussão com todo mundo hoje, trazer alguns dos aspectos, né? A gente nunca vai conseguir cobrir tudo, mas enfim. E a nossa função principal nessa discussão aqui hoje é dar esse pontapé inicial, fomentar essa discussão. E aqui a gente até já vai falar, né, para vocês de maneira aberta. A BPI também está num processo, né, de construção, de aprimoramento, e nesse evento de pessoas com deficiência, nesse momento a gente ainda não tem uma pessoa que está fazendo essa tradução em Libras, e também o legendamento, mais o recurso da audiodescrição a gente consegue fazer. Então, vocês vão poder acompanhar aqui com a gente a evolução que o comitê e que a BPI também vai ter nesse tema. Então, a gente chamou a Eliane e o Eduardo aqui hoje para também conversarem com a gente, fazerem essa troca e nos contarem como é que todo mundo aqui, né, de maneira... Então, assim, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, no Q&A, para colocarem em exposição as dúvidas que vocês tiverem, né, porque hoje a gente vai desmistificar muitas coisas e também vai aprender muito com os dois aqui, né? E o evento está fazendo referência ao dia 3/12, né, que foi o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, né, da pessoa com deficiência, e também a gente teve o dia 5/12, que é o Dia Nacional da Acessibilidade, que foi um tema que foi muito pedido pelas associadas aqui. E esses temas estão intimamente ligados, né? E também tem algumas questões que a gente colocou na pesquisa, alguns dados que a gente trouxe, que eu acho que são interessantes aqui, da gente compartilhar com vocês aqui nesse início, para vocês conseguirem aprender o tamanho dessa discussão, quantas pessoas com deficiência ainda não estão no mercado de trabalho, né? Então, a gente está falando que no Brasil, aqui a gente tem cerca de 17 milhões de pessoas com deficiência, isso representa cerca de
por cento da população brasileira. E quantas dessas pessoas têm acesso ao mercado de trabalho, né? Quantas delas estão conseguindo utilizar os seus talentos e se desenvolver profissionalmente? Tendo plena capacidade para fazer isso, mas não tendo muitas vezes oportunidade, né? E aqui o que eu quero trazer para reflexão de vocês que nos escutam hoje é qual é o nosso papel, né, como associada, como empresa da BPI, que pode fazer a empregabilidade dessas pessoas, como é que a gente pode trabalhar, melhorar internamente os nossos times, as nossas estruturas, e com ações que muitas vezes não demandam propriamente uma questão de custo, né? Mas de pequenas mudanças que a gente pode fazer e outras que também demandam isso, que são grandes mudanças, mas eu vou deixar esse pedaço para a Eliane falar sobre isso e para o Eduardo discorrerem aqui, que são mais experts nisso do que eu, né? E também algumas questões sobre legislação, né, que as pessoas com deficiência desconhecem, ou que podem ser informações que podem ser muito úteis para a gente que também trabalha como empregador e pode colocar essas pessoas no mercado de trabalho, né? Então, eu queria começar aqui, dando já esse contexto para vocês, pedir para a Eliane se apresentar, falar um pouquinho dela, de qual é a experiência dela, né? Vou falar só o começo aqui, Eliane, você pode se apresentar como você achar que é melhor, fazer as pessoas te conhecerem e introduzirem elas aí no seu mundo, né? Cada um aqui poder falar um pouquinho mais de si. Então, vou colar aqui, ó, Eliane é membro do comitê diretor da REIS, né, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social. Ela também é conselheira no Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e consultora da Talento Incluir, que é uma consultoria que prepara, né, esses profissionais para o mercado de trabalho e também instrui as empresas como fazer esse caminho, né? Desde o acesso até a parte de acessibilidade dentro das suas empresas, comunicação e tudo mais. E também uma profissional de recursos humanos, né, que trabalhou cerca de 33 anos na IBM. Então, experiência é o que não falta. Eliane, por favor, fique à vontade. A gente está aqui para começar te ouvindo e sabendo um pouquinho mais de você. Muito obrigada pela introdução, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, Monique, em nome da BPI, e Eduardo, um prazer te conhecer e poder compartilhar hoje o nosso conhecimento aqui de uma longa jornada que a gente tem nesse tema, né? Eu vou me apresentar, sou Eliane Ranieri, uma mulher branca de 62 anos de idade, eu tenho cabelos curtos, lisos, grisalhos, na altura das orelhas, então o meu sinal para pessoas com deficiência auditiva é este aqui, a mão na altura da orelha, porque quem me conhece há muitos anos sabe que meu cabelo está sempre curtinho assim. Eu estou com uma blusa de fundo branco, com galhos pretos e folhas amarelas, e estou no escritório da minha casa, sentada na minha cadeira de rodas, que ninguém vê, mas que é uma característica minha, porque eu sou uma pessoa com deficiência. Nessa breve descrição que eu fiz, vocês já conseguiram identificar 3 marcadores sociais, uma interseccionalidade, digamos assim, porque eu sou mulher, com cabelos grisalhos, portanto, tenho uma questão aí de idade já relacionada, né? Já sou considerada da geração sênior, e pessoa com deficiência. Então, eu tenho uma interseccionalidade que me dá um pouco de bagagem dentro do universo da diversidade, como a maioria de nós, né? Todos nós somos muito únicos, mas também interseccionais, porque temos um pouco de cada característica aí, de tudo que é diverso, né? A diversidade não é só os marcadores sociais como a gente conhece, diversidade, na verdade, é tudo, né? A minha vida toda eu dediquei à questão da inclusão, um pouco por conta da minha deficiência, que eu tive por sequela de pólio aos 6 meses de idade. Quando eu tive pólio, na época, pela minha idade, não tinha Sabin ainda, então eu tive uma pólio muito agressiva, fiquei tetraplégica e fui me recuperando ao longo da vida para essa condição hoje, né, de sentada na cadeira de rodas. Então, eu passei, sim, por vários momentos, vamos dizer assim, da questão da inclusão.
né, de um momento de 62 anos atrás, quando não tinha nada, nem conhecimento a respeito, e nem se falava desse assunto, né, no mercado. Na verdade, a questão de pessoas com deficiência era mais uma questão hospitalar, de assistência, né? As pessoas ficavam ou em casa ou em instituições para serem cuidadas, então era um desconhecimento total sobre a questão do trabalho, nem se discutia, e eu fui aprendendo ao longo do tempo, né, ganhando espaço tanto na questão da educação inclusiva, porque eu sempre estudei em escola regular, não tinha escola especial também na minha época, ou seja, eu vim desbravando alguns mundos, né, porque inicialmente comecei a estudar em casa com professor particular, porque não tinha escola acessível, né? Eu não conseguia ir para a escola, mas depois, com o tempo, eu senti necessidade do convívio das crianças, de poder participar como todo mundo, e aí meus pais passaram a me levar para a escola, minha mãe me carregando no colo, muitas vezes, porque não, né, não tinha acesso no prédio da escola, mas eu comecei a conviver com um mundo que começou a me desafiar, né? Porque não era um mundo protegido da minha casa, era um mundo de todas as pessoas, e eu passei a ter que ganhar meus espaços. E eu considero isso um grande benefício, porque isso me fortaleceu. À medida que as dificuldades iam aparecendo, e foram muitas, porque em meio a tudo isso, eu fui fazendo cirurgias ortopédicas, né, para melhorar minha condição física. E a cada cirurgia eu parava de estudar, ficava muito tempo em recuperação, depois começava de novo. Então a minha vida foi muito truncada durante muitos anos, até o momento em que eu decidi, eu e meu médico e meus pais, decidimos que era o momento de eu começar a galgar situações na vida que não fossem mais interrompidas, né, pela minha condição física. E era uma condição que me permitia lutar por esses espaços. Então, eu comecei a querer trabalhar e comecei a estudar, me preparar para isso e conhecer o que era o mercado de trabalho. E, assim, muitas frustrações, muitas negativas, muitas portas fechadas, muitos testes perdidos, porque eu chegava e não conseguia, né, fazer os testes, não tinha acessibilidade, as pessoas não sabiam lidar, enfim, foram tantas e tantas situações. E isso só foi me trazendo essa concepção do que eu poderia fazer se eu tivesse uma oportunidade, e eu consegui uma grande oportunidade quando eu fui fazer um teste na IBM, e, assim, eu tinha as capacidades para fazer o teste, mas eu fui também muito bem acolhida pelo ambiente da empresa, no sentido de que era um ambiente que era acessível na maioria das situações, tinha banheiro adaptado, tinha rampa, e mesmo que não tivesse, as pessoas tinham uma disposição de auxiliar, de ajudar e de fazer a coisa acontecer. Então, quando eu entrei na IBM e comecei a tomar contato com os programas, naquela época, né, quando o mercado não sabia lidar com o tema, já a IBM tinha muita coisa a respeito de acessibilidade, de inclusão, não se falava tanto em inclusão, falava-se bastante de diversidade. Eu decidi que acho que aquele era o meu momento de me dedicar ao tema, e desde o início eu me tornei uma voluntária da causa para a IBM. Então, eu fui a primeira pessoa com deficiência contratada pela IBM no Brasil, então eu tive que desbravar esse mundo junto com eles e me tornar uma embaixadora do tema, e realmente me dediquei nesse voluntariado. E ao longo da carreira, entre tantas posições que eu tive em 33 anos, eu tinha um sonho de me tornar líder de diversidade. Então, num determinado momento da minha carreira, eu já estava em RH naquela ocasião, eu me tornei líder de diversidade para o Brasil e América Latina. E aí sim, eu fortaleci todas as minhas bandeiras, as minhas convicções, e o meu posicionamento de
assumir a minha posição de privilégio de uma mulher branca que teve condições de estudar, porque teve uma família apoiando, para falar em nome daqueles que ainda não tinham condições, mesmo naquela época, que ainda era muito difícil e tudo muito desconhecido. Então, essa é a minha trilha, vamos dizer, com o tema de inclusão. Então, além da minha história pessoal, teve a história profissional, e com ela eu aprendi que o ambiente corporativo é altamente transformador na vida das pessoas, porque ele permite que você se fortaleça, que você ganhe uma autoestima, que você exercite as suas capacidades, e mesmo quando você tem as limitações, você consegue negociar ou interagir com a organização para que as coisas possam ser executadas, para que a equidade aconteça. Nem sempre a gente vai ter tudo, não vai ter as situações todas resolvidas, a gente também vai ter que ter boa vontade de ajudar a organização a entender o que você precisa, porque nem todo mundo conhece o tema, mas quando a organização se dispõe a fazer e ajudar, as coisas começam a acontecer. Então, desde então, eu vivi 33 anos no ambiente corporativo e ainda hoje, né, quando eu me aposentei, há 3 anos e meio atrás, eu tive a possibilidade de trabalhar na Talento Incluir, que é uma consultoria, como você disse, que faz a ponte entre empresas e pessoas com deficiência, para seguir dentro dessa minha posição, né, e desse meu sonho de poder contribuir. E também tive a felicidade de poder ir trabalhar com a REIS, que é a rede empresarial, que é um grupo de empresas também que se posicionam pela empregabilidade das pessoas com deficiência. Lá hoje, eu sou voluntária, eu comecei sendo representante da IBM na rede, quando me aposentei, fui convidada a permanecer como voluntária. Então, continuo fazendo esse trabalho de aproximação com as empresas, de trazer as empresas para esse universo de maneira a facilitar o caminho. Tudo aquilo que a gente percorreu a duras penas durante muitos anos, a gente tenta trazer já meio pronto para as empresas como insights, benchmarks e poder trabalhar junto nesse universo. Esse é um pouco da minha... Sou casada há 26 anos, não tenho filhos, e o meu grande sonho, o meu grande trabalho é trabalhar com inclusão mesmo. Ah, uma maravilha te ouvir, Eliane. Já estou aqui assim admirada porque é uma história, né? Você deu um contexto muito completo para a gente, assim, das suas dificuldades. Eu acho que contribui muito essa questão geracional que você tocou. A gente vai poder explorar porque você vai poder contar para a gente como é que foi esse processo, né? Não só na sua vida, mas também aqui no próprio país, né? No Brasil, de adaptação das empresas a isso. Mas agora eu queria também ouvi um pouco do Eduardo, vou falar um pouquinho aqui, dar um contexto para vocês. Bom, o Eduardo é membro da Comissão Especial de Direitos de Pessoas com Deficiência na OAB de São Paulo, também é membro da Comissão de Propriedade Intelectual e de Terceiro Setor, e também é vice-presidente na Associação Brasileira de Fáscio Escápulo Humeral, que é a ABRAFEU, e também vice-presidente da ABAP, que é a Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial. Eduardo, por favor, se apresente para a gente, conte para a gente aí um pouco da sua história, né, da sua trajetória até aqui, assim como a Eliane, a gente, né, vocês estão sentados agora, então contextualizar para as pessoas a seu respeito, contar um pouco de você e nos deixar saber aqui um pouco mais. Muito obrigada. Obrigado, Monique. Boa tarde, Eliane, Isabela, Pedro. Bom, autodescrição, eu sou uma pessoa branca, careca, barbuda, e estou de camisa polo cinza. Essa questão de acessibilidade, deficiência, para mim não é assim tão antigo quanto da Eliane, né? Porque a Eliane teve poli, então ela conviveu com isso desde sempre. Para mim foi uma coisa mais... Não sei se é pior ou melhor, porque me pegou de uma forma mais abrupta, né? Porque assim, até entrar na faculdade, eu era um esportista, né? Então eu jogava tênis, squash, lutava, tal. E daí veio a distrofia. A distrofia me pegou no primeiro ano de faculdade.
Então, ela começou atacando todos os membros superiores. No escritório que eu trabalhava desde o primeiro ano de faculdade, eu já trabalhava num grande escritório, e ele tinha mesmo no começo da década de 90, né, ele já tinha toda a acessibilidade necessária, que naquela época eu ainda não precisava, né, porque eu andava bem e eu estava só com problemas na parte superior. Mesmo assim, eu trabalhei um ano e depois eu saí do escritório por causa da distrofia, porque os meus ombros deslocavam muito. E assim, primeiro ano de direito, né, eu sou estagiário, então ir para fórum, fazer carga, esse tipo de coisa eu não conseguia fazer mais, porque eu fazia carga de processo e os braços caíam, né? Então eu fui obrigado a parar por um ano e fiquei todos os dias em fisioterapia até poder voltar a trabalhar de novo, né? E, bom, como você disse, eu faço parte da comissão de pessoa com deficiência da OAB. A gente discute muito essa questão de ambiente de trabalho e todo o resto, né? Acessibilidade no geral. E sou vice-presidente da Abrafeu. A Abrafeu é a Associação Brasileira de Face Capilohumeral, que é a minha doença, né? Então, é o meu tipo de distrofia, que é uma doença rara, que acomete 1 a cada 20 mil pessoas no mundo, né? E ela é caracterizada exatamente pela fraqueza dos membros superiores e com o tempo também ele atinge os membros inferiores. Então, hoje eu ando de cadeira de rodas, né? E é uma coisa também complicada que eu ainda não consegui lidar direito. Porque, por exemplo, no meu escritório, eu sei mais ou menos como é que é a história da cadeira, porque a cadeira entrou junto com a pandemia. Então, quando eu comecei a usar a cadeira, eu parei de ir para o escritório. Mas eu sei que o meu escritório não é exatamente um modelo de acessibilidade. Então, eu consigo trafegar bem pelo escritório, mas banheiro eu já percebi que é uma coisa complicada, né, que a gente vai ter que rever quando voltarmos ao ambiente presencial, né? Mas eu verifico muito, eu tenho muita dificuldade com isso, como a gente conversou nas prévias, em eventos, principalmente com essa questão de acessibilidade, principalmente com questão de banheiro. Eu estava conversando outro dia com você, eu lembro que eu estava conversando de uma reunião na OAB Federal, que os banheiros acessíveis não entravam na cadeira de roda, né? Eles tinham lá a plaquinha de banheiro acessível, né? Ele só não era acessível. E é o que a gente vê muito, né? E embora existam legislações sobre isso, a obrigatoriedade de acessibilidade em locais públicos e privados, né? Isso não é cumprido em lugar nenhum no Brasil, né? Então, é basicamente isso. Então, fiquei feliz de ser convidado pela comissão. Agradeço você, a Flávia, a Joana, e estou aqui para responder o que vocês precisarem a respeito. Obrigada, Eduardo. Super obrigada. Acho que você já começou aqui impactando, já até dando uma prévia, né, sobre as questões que a gente vai abordar hoje aqui, de que existe uma obrigatoriedade, né, de que existem leis que tornam esse ambiente acessível, né, que devem tornar, e também tem um ponto que a Eliane falou, né, nas nossas conversas prévias, né, pensar o que é acessibilidade, quem está pensando essa acessibilidade, será que a pessoa, né, que projetou esse prédio, pensou, né, na extensão máxima de uma cadeira, né, que uma pessoa ia precisar? Será que ela teve acesso a essa informação? Mas, além dessas provocações aqui, eu queria começar falando dando uma informação aqui. Esse ano, né, a gente teve muitos comentários a respeito de pessoas com deficiência, porque no meio do ano a Lei de Cotas completou 30 anos. E aí eu queria entender aqui com vocês, acho que a Eliane até pode dar um panorama para a gente aqui, né, de como foi a aplicação da lei, enfim, se vocês sentiram a efetividade dessa lei, né, se isso contribuiu de maneira positiva, se vocês viram que isso realmente, né, fez com que mais pessoas entrassem no mercado de trabalho, se essa lei, de fato,
inclui as pessoas ou se ela só traz as pessoas para as empresas. E aí até, Eduardo, se você pudesse comentar também sobre essa questão das leis, né? Porque pode ser também uma questão de desconhecimento até de muitas pessoas que são pessoas com deficiência dos direitos que elas possuem, né? E aí, acho que tem uma coisa bacana também que eu queria resgatar que a Eliane falou, é que isso não é um direito das pessoas, né? A gente tem que fazer essas adaptações para que as pessoas possam exercer os seus direitos, assim como todos os outros, né, cidadãos que estão aqui no Brasil, como qualquer outro colaborador ou colaboradora ou pessoa que está no mercado de trabalho, né? Para que ela tenha o direito de exercer e todas essas questões. Então, assim, queria começar perguntando. Pode até começar com você, Eduardo, falando sobre um pouco dessa questão das leis, e aí, Eliane, se você quiser comentar na sequência, né? Como é que foi isso para você, e se você vê efetividade, de fato, aí com essa lei de cotas, ou se ainda a gente tem muito caminho para trilhar? Bom, antes da lei de cotas, né, na época de Fernando Henrique, já teve uma primeira lei, né, em 2000, que já previa acessibilidade, já previa o acesso ao trabalho às pessoas com deficiência e tal. Isso eu encaro isso como um primeiro pontapé na nossa legislação, né? E nessa mesma época, né, no ano 2000, foi apresentado o projeto de lei do que seria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que virou a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, que foi apresentado em 2000 e ficou tramitando durante 15 anos, né? Até virar lei finalmente, né? Então, eu acho assim, pela lei, existe essa obrigatoriedade das empresas em fornecer acessibilidade, de recrutar pessoas com deficiência sem distinção, pela lei de cotas também, de você ter pessoas com deficiência e tal, mas, sinceramente, eu não vejo isso como... Eu não vejo um aumento de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por causa disso. Eu acredito que ainda exista uma dificuldade muito grande das empresas em se adaptar para esse tipo de coisa. Porque é uma adaptação, embora seja necessária e seja obrigatória, a maioria dos locais de trabalho não tem acessibilidade física, né? Então, você não consegue nem entrar. Então, para você recrutar uma pessoa com uma deficiência física, você teria necessariamente que promover uma série de modificações no escritório que às vezes não vale a pena para o escritório, para a empresa, alguma coisa assim. Não vale a pena, eu digo assim, para eles, com relação à parte financeira, alguma coisa assim. Eu acho que muita gente, muito deficiente, fica de fora por causa disso. Eu acho que a Helene tem muito mais bagagem para falar sobre o mercado de trabalho, porque ela trabalha com isso, mas nos locais que eu transito, eu não vejo muito deficiente, não vejo gente de cadeira de rodas, né, nas empresas e nos escritórios, né? E eu vejo assim, pelo meu próprio escritório que eu estava te falando, eu entro bem, mas, por exemplo, a minha mesa não está adaptada para uma cadeira de rodas, né? Já é um primeiro impacto para mim. Então, eu chego no escritório, eu saio da minha cadeira e sento numa cadeira normal, porque a minha cadeira não entra embaixo da mesa, né? Ou seja, quando voltar a trabalhar normalmente, eu vai ter que repensar tudo isso. Daí vai ter que repensar no mobiliário do escritório e tudo mais, né? Porque eu acho também que você começa a pensar nisso quando você conhece alguém com uma deficiência também. Eu acho que a falta de informação não é só a falta de informação da legislação, isso tudo. É a falta de conhecimento de pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Então, a partir do momento que você começa a conviver com pessoas com deficiência, você começa a prestar atenção nesses detalhes. Eu vejo pelos meus amigos, né, que não tinha essa preocupação e agora estão todos preocupados aonde vai, se o lugar é acessível, não é, se dá para entrar, não dá. Que era uma coisa que eu tenho certeza que ninguém pensava nisso até começar a ter que pensar nisso.
Eu acho que você traz um ponto muito interessante, que é o tornar-se pessoa com deficiência, né? A gente está caminhando para um país que está ficando cada vez, né, mais velho, a gente vai viver mais, e aí a gente vai ter casos de pessoas que vão se tornar pessoas com deficiência. Eu lembro quando a gente estava conversando também, você mencionou, eu não sei se era um museu, se você puder resgatar, que tinha uma escada rolante, você estava comentando a respeito de coisas que são simples, né, como elevadores, escadas rolantes, quando você usava bengala ainda, né? E agora com a cadeira já não é. Aquilo que era acessível antes, que era acessibilidade antes quando você estava usando a bengala, agora já não é mais acessibilidade porque você já está utilizando a cadeira. Pior, não era nem um museu, era um grande hotel aqui em São Paulo, um ícone da arquitetura aqui de São Paulo, e que para salas de reunião o cadeirante não chega, porque o único acesso é via escada rolante. Então, quando eu tenho reuniões lá, eu tenho que descer pelo elevador de carga da cozinha, né? Ou seja, eu chego, mas não é uma coisa assim. É complicado esse tipo de coisa. Eu já passei situações em museu, eu não lembro onde foi, não sei se foi na França, na Alemanha, que é estranho até, porque normalmente esses lugares têm acessibilidade em tudo. Eu fui no museu que não tinha elevador, e eu tive que subir pelo elevador também de carga de obras. Foi a coisa mais fantástica que eu vi. O elevador era também na minha casa, né? O negócio era para grandes obras, né? Então, daí sobe de cadeira de rodas ali. Mas realmente, aqui no Brasil nada é pensado assim. Aquilo que a gente estava conversando, né? A maioria dos países da Europa que você entra em qualquer lugar, né? Você entra em trem, em ônibus, em táxi, em qualquer lugar. Aqui no Brasil, você conta nos dedos aonde você entra. Ônibus eu já desisti, porque realmente não existe acesso. O táxi aqui é dificílimo também, principalmente agora que quase todos os táxis em São Paulo usam gás. Então, a cadeira não cabe no porta-mala. Então, a gente começa a perceber que o país não está preparado, né? Obrigada, Eliane. Na verdade, quando você fala de acessibilidade, é tão profundo que a gente podia fazer vários dias de discussão sobre isso, porque a gente está falando aqui só um pouquinho de acessibilidade que a gente chama arquitetônica, né? Que afeta mais diretamente os casos como o meu e o do Eduardo, que a gente precisa de acesso físico, né? Mas tem a acessibilidade comunicacional, atitudinal, programática, enfim. São vários níveis aí, né, dimensões da acessibilidade. E isso é um tema que ele mencionou, falta informação, falta conhecimento, tudo que é feito, ainda que baseado em alguma lei ou em alguma norma técnica, ela é superficial, né? Não atende a todo mundo. Eu nunca esqueço quando eu assumi uma posição na IBM com relação à diversidade, que nós fizemos um planejamento de reforma de todo o prédio da Tutóia. Quem está aqui em São Paulo conhece, fica ali na 23 de maio, um prédio alto, né? Tinha muita coisa para ser adaptada para acessibilidade. Foi um grande investimento, um orçamento enorme, aprovado lá em Nova York e tudo mais. Trabalhamos um monte de tempo. Aí, quando terminou a obra, eu chamei uma consultoria, na época, que era liderada pela Marta Gil. Quem conhece, a Marta Gil é um nome super respeitado no mercado com relação a essas questões de inclusão. E ela liderava o escritório e vieram fazer uma verificação de acessibilidade. A pessoa que fazia essa verificação, ela era um cadeirante como eu fiquei toda feliz, eu falei, oh, que bom, né? A primeira porta que ele foi abrir era uma porta de maçaneta de bolinha, e ele tinha uma deficiência na mão, ele não rodava a cadeira de roda dele com a mão, ele batia do lado assim, e rodava a cadeira, né, assim, de lado. Ele não abria a porta, a gente tinha gasto muito dinheiro, e o mais básico de tudo, que era a maçaneta da porta, já naquele momento ele me deu
um grau vermelho ali de acessibilidade. Então, isso me chamou a atenção para como a gente é superficial nesse tema, porque a gente faz algumas ações achando que vai atender a todo mundo, e não vai, porque quando você fala de diversidade, a diversidade ela é particular, ela é única, ela é para cada pessoa, né? Então, a minha deficiência, por exemplo, hoje, eu adquiri força nos braços, então no meu tronco para cima eu tenho muita força e eu consigo fazer muitas coisas. Então, se eu for tomar a minha situação por base para fazer uma adaptação, eu vou deixar descoberta muita gente. Isso não funciona, né? Então, o que a gente fala normalmente é que as empresas têm que fazer o básico, isso tem que estar lá, não é discutível. E depois, a cada pessoa que você contrata, você vai fazer as acomodações necessárias. Porque cada um vai precisar de uma coisa. Né? Eu, assim como o Eduardo, eu também sou pequenininha, então eu preciso de adaptação em mesa. Né? Além de ter que entrar com a cadeira embaixo da mesa, ainda o teclado tem que ficar mais para baixo. Então, eu preciso de mesa adaptada. Muita gente não precisa. Então, a gente precisa olhar no geral e no individual, que é uma coisa que as empresas realmente, como o Eduardo falou, às vezes acham que não vale a pena, é muito trabalho, não vale a pena, né? Então, isso é uma das barreiras, a gente já está falando um pouco das barreiras de empregabilidade, né? Porque as empresas nem sempre estão preparadas financeiramente e nem de conhecimento suficiente para poder fazer toda essa transformação que é necessária. Porque, de fato, no Brasil, nenhum prédio é feito pensando nisso, nada é feito pensando em acessibilidade. Então, tudo tem que ser feito depois. E o depois é o retrabalho, dá mais trabalho e gasta-se mais dinheiro. E aí a gente gera aquilo que é uma das coisas que se fala da questão da pessoa com deficiência, que dá muito trabalho, né? Primeiro, não, fica muito doente, falta muito no trabalho. Precisa fazer fisioterapia, falta no trabalho. E ainda dá despesa, porque tem que fazer adaptações, acomodações, investimento de acessibilidade. Então, tudo isso faz parte do nosso universo da questão da empregabilidade. Falando se a lei funciona ou não, na verdade, a gente é deficitário, 30 anos depois da lei, né? A gente ainda não passa de 1% da cota, quando as empresas têm a meta de 5%, o mercado, de maneira geral, não passa de 1% para as empresas privadas. As empresas públicas, nem chega perto de 1%, é menos ainda. Os prédios públicos são terríveis, a maioria deles, para a gente transitar. Eu já, cada vez que tem que ir, já passo apuro antes, porque eu já sei que eu não vou conseguir entrar. Então, a gente sabe que não chegamos lá, mas quando a lei de cotas passou a ser monitorada, né, que foi em 2008, só em 2008 a gente passa a ter resultados sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência. É uma curva ascendente lenta, o crescimento ano a ano é muito pequeno, mas sempre foi crescente, sempre foi positivo, ou seja, as empresas passaram a gerar posições para as pessoas com deficiência e essas posições passaram a ser ocupadas por pessoas com deficiência, mas sempre 50% dessas vagas. Nós nunca atingimos 100% das vagas geradas, e em alguns anos a gente consegue atender menos de 50%, mas sempre crescente. O que aconteceu nos 2 últimos anos, por conta da pandemia, é que aquilo que a gente tinha conquistado a duras penas e muito lentamente, a gente perdeu, né, por conta de desemprego, e as pessoas com deficiência foram duramente atingidas, assim como a maioria, mas para uma comunidade que já é muito pouco atendida, você perder significa muito, e retomar o mercado é mais difícil ainda agora, né, porque a concorrência está muito grande. Então, assim,
ela funciona? Do ponto de vista de geração de emprego, sim, a gente tem números para comprovar que acontece. É suficiente? Jamais. Não, nunca foi suficiente, e estamos longe de que o entendimento seja claro a respeito disso, né? De tudo que envolve a questão da inclusão. Lá em 2008, era puramente contratar número. Eu tinha cota, eu tinha que contratar número. Não era gente que eu contratava, era número. Ao passar do tempo, e esse é o trabalho que a gente vem tentando fazer ao longo dos anos, a gente vem transformando essa contratação de números, demonstrando que por trás dos números existem pessoas que precisam receber equidade e, portanto, nós temos que trabalhar em vários temas dentro dessa cadeia, né? Então, a gente diz que passamos do número, que era quantidade, para a qualidade, que é a inclusão. Estamos na transição e ainda temos muito para... Não podemos dizer que temos qualidade, mas esse é o movimento. A gente saiu de um número para qualidade. Quando... Pode falar, Eduardo. Eu estava vendo essa questão de acessibilidade também em empresas e escritórios. Quando se pensa em acessibilidade, a primeira coisa que fala é colocar uma rampa. E eles acham que a rampa já resolveu todo o problema de acessibilidade, né? Com a questão do mercado de trabalho, eu também não saberia dizer qual seria exatamente a dificuldade, porque eu cheguei no cargo que eu ocupo hoje no escritório, eu cheguei antes da deficiência total, ou seja, assim, de uma cadeira de rodas, né? Eu não sei se eu fosse procurar agora, como é que seria. A Isabela até colocou aqui a questão do trabalho híbrido com relação à pandemia, que eu acho que sim, isso vai ajudar demais, porque daí não importa se você anda, não anda, ou o tipo de espaço que você precisa, porque virtualmente todo mundo tem a mesma capacidade física, né? Então não precisa. Então eu acho que sim, que a possibilidade do trabalho híbrido, do home office, teletrabalho, tal, isso ajuda muito na questão do deficiente. Ele está em casa, ele está no escritório, mas enfim, ele está por via eletrônica, né? Ajuda e derrubou alguns mitos, né? Tinha muito mito de que de casa a gente não trabalha bem, que precisa estar sempre monitorado e que pessoa com deficiência não tinha condição de ficar em casa sem ser monitorado. Toda vez que você falava disso, as empresas rechaçavam totalmente a questão, né, do trabalho remoto, seja ele qual modelo fosse, né? Então, derrubou-se muitos mitos com esse momento da pandemia. Foi muito bom, tanto que as empresas hoje estão retornando no híbrido, né, permitindo que aquelas pessoas que realmente precisam ficar em casa possam optar por ficar em casa, né? Não só com deficiência, mas por motivos pessoais, inclusive, né? Você tinha comentado da questão do deficiente que fica doente, precisa de fisioterapia, que isso pode atrapalhar no trabalho. Bom, primeiro, eu não fico doente, né? E com relação à fisioterapia, né, eu faço todos os dias fisioterapia, às 5h15 da manhã, e sou o primeiro a chegar no escritório. Quer dizer, era sempre o primeiro a chegar no escritório, né? Então, isso nunca foi empecilho nenhum. Pois é, mas são coisas que as pessoas acreditam, né? Porque olham a deficiência como uma doença, então logo a pessoa vai ter que ir muito ao médico, vai se atrasar, não chega no horário. Olha, dá para discorrer um monte de coisas que é tudo mito, ninguém sabe de verdade. Você falou uma coisa importante, Eduardo, a partir da convivência, as pessoas passam a conhecer e a entender. As pessoas que hoje te conhecem nem sequer pensam que você não vai estar presente numa reunião porque você tem uma deficiência. Jamais. Porque você sempre esteve lá e continua estando. Então, eles começam a mudar essa concepção. Mas até conhecer de fato alguém, as pessoas não conseguem quebrar os paradigmas sobre o tema, né? De que é um tema assistencialista. A maior luta
que todos nós temos com relação à questão da deficiência é romper o assistencialismo que vem junto com essa carga emocional da questão da pessoa com deficiência, que é histórica, tem toda uma história por trás disso, mas que é muito difícil de romper. É a história do capacitismo também, né? E Porque daí você é um deficiente, está trabalhando, isso é quase um ato heróico, né? Exato. Exato, você merece parabéns porque está trabalhando, né? Vocês poderiam comentar já um pouco sobre isso? Eu sei que a gente tinha deixado isso lá para o final, mas se vocês pudessem dar exemplos assim de situações pelas quais vocês já passaram, onde as pessoas... Eu até perguntei para o Eduardo, na primeira conversa que eu tive com ele, falei, Eduardo, antes você usava bengala e agora você está na cadeira. Você sentiu um olhar diferente das pessoas a partir do momento que você foi para a cadeira, né? Então, assim... As pessoas te subestimam, né, agora por estar na cadeira, ou essa questão do assistencialismo mesmo que a Eliane citou. Então, assim, em alguns locais, só o básico é feito, né, assim, a respeito de acessibilidade. Mas como vocês entendem o olhar das pessoas, né, de maneira geral? Eliane falou assim, existem adaptações que precisam ser feitas e até certo ponto as empresas fazem, e o resto precisa ser adaptado pessoa a pessoa, mas a gente tinha conversado, né, para isso essas pessoas precisam ser ouvidas, né, entender qual que é a necessidade de cada uma delas e trabalhar em cima disso. Se vocês pudessem comentar sobre essa questão. A questão da cadeira, como eu te falei, assim, até 2019 eu estava de bengala. Então, eu fui para a cadeira em novembro de 2019. E eu comprei a cadeira porque eu ia fazer uma viagem longa e para fora. E eu achei que a cadeira ia me dar mais liberdade, né? Que isso é outra coisa também que as pessoas pensam ao contrário, né? Que a cadeira te prende, na realidade, para uma situação que você está, ela te liberta um pouco, né? E com relação ao olhar, assim, eu participo muito das coisas da BPI, da ABAP e tudo. Todo mundo me conhece de bengala, né? E daí eu fui fazer essa viagem, eu voltei já de cadeira. E logo quando eu cheguei, eu tive uma reunião de uma outra associação que eu participo, que todo mundo me conhece há 15 anos, ou seja, eles viram a evolução da doença, já me conheceram de bengala, mas enfim, eu tive só um pouco mais de dificuldade para andar. E de repente eu chego na reunião de cadeira de rodas. E são pessoas que eu conheço bem, assim, de convívio familiar mesmo, não só profissional. Eu percebi que muita gente demorou muito para vir falar comigo, porque não sabia como falar, né? Porque você está de cadeira de rodas, a pessoa não sabe nem como chegar em você, né? Então, eu senti mais isso, né? Assim, você vê um amigo seu que está meio ali, se chega, não chega, se pergunta, não pergunta, né? Isso com pessoas conhecidas. As pessoas que só te conhecem assim de vista é pior ainda, né? Parece que você está... A impressão que dá é que você está piorando muito, né? Você já está indo já, né? Você andava, passou para a bengala, está na cadeira, qual é o próximo passo agora, né? Né? Não, o olhar muda totalmente. Eu andava também, eu andei muitos anos com aparelhos ortopédicos e muletas, eu andava, né? Quando o tempo vai passando, né, e a musculatura da gente é mais exigida, e já não tem tanta resposta, né, o corpo já não responde, realmente foi necessário ir para a cadeira de rodas, e foi, como disse o Eduardo, a minha libertação, porque com a muleta eu já não conseguia me locomover muito, e nem ficar o dia inteiro fora também, porque já tinha muita dor e tudo. E com a cadeira eu consegui, nossa, horas de trabalho, me locomovi, viajei, então eu ganhei uma liberdade que eu não tinha, né? E que, indo agora para a questão da idade, para o etarismo, ao longo do tempo, para quem não tem uma deficiência, já perde, né? Massa muscular, já tem uma porção de dificuldades. Para a gente, isso potencializa, então eu tenho que fazer também muita fisioterapia, como... Isso já há muitos anos que eu faço, todos os dias, e enfim. Porque você precisa, mas a condição da cadeira de rodas, para a gente, é uma condição até ótima, digamos, dentro do cenário inteiro, né?
Mas para as pessoas que estão fora, realmente é até um castigo, como as pessoas costumam ver, né? Então, o olhar para a gente é realmente complicado, né? Normalmente as pessoas tendem a esperar que a gente chegue triste, que a gente tenha pouco relacionamento, que a gente não consiga se posicionar, porque a gente precisa de ajuda, que os outros façam por nós, então você tem que aceitar, né, todas as condições, e isso é um trabalho que a gente precisa fazer para demonstrar exatamente o contrário disso, né, que para nós, claro que o Eduardo, ele está aprendendo ainda muita coisa, ele vai, né, todo dia ele deve ganhar novos conhecimentos aí no tema, mas para mim, que convivi desde criança com a deficiência, a condição de pessoa com deficiência é, na verdade, a condição que eu não conheço outra. Então, eu não tenho razão nenhuma para trazer toda a carga que as pessoas esperam que eu tenha, né? Isso é difícil para as pessoas acreditarem. E aí, quando você trabalha, casa, cuida de tudo, é feliz, viaja, passeia, se diverte, enfim, aí você vira super-herói, que não é o caso também, porque, né, também não sou, eu também fico triste, também fico brava, também tenho os problemas para resolver. Então, é bem difícil esse olhar que as pessoas têm com relação à questão da deficiência. Ou ele subestima ou ele superestima, gente. É bem o tempo todo uma balança, né? E é aquilo que a gente estava conversando no outro dia, né? Que daí eles percebem que a gente consegue fazer coisas, né, que as pessoas normais fazem, né? Eu adoro esse termo da pessoa normal. Normal, é. Mas voltando à questão do capacitismo, eu acho que o capacitismo existe, claro, muito, né, com todo mundo, mas eu acho que na maior parte é um capacitismo até inconsciente, né? Porque eu vejo assim, eu montei o Instagram, o meu Instagram pessoal primeiro e depois o da Brafeu, e eu passava o tempo inteiro postando viagens, tal, que era para mostrar que é possível viver com uma deficiência, porque eu conheço muita gente com o meu tipo de distrofia que estão presos em casa, por vergonha de sair ou por imaginar que não é possível realizar as tarefas. Então, eu fico postando coisas e posto direto. Agora, esse final de semana, eu estava em Brasília e postei um treino de canoagem, né, que nem eu sabia que eu conseguia fazer. E daí você vê aquele monte de gente falando, nossa, grande, que superação, não sei o que. Daí entra a parte do capacitismo, mas não é uma coisa pejorativa. A pessoa está feliz por você conseguir fazer aquilo, mas isso é o... Mas é o tal negócio. Eles esperavam que você não fosse conseguir. Então, isso é uma coisa esquisita, né, ainda para pensar. É isso que a gente tenta demover, né? Que as pessoas vejam a gente fazendo coisas que todo mundo faz, do nosso jeito, né? Não vai ser igual a todo mundo, mas vai ser do nosso jeito. Mas a gente vai fazer, porque as pessoas, quando tiverem que considerar a gente em alguma coisa, precisam acreditar que a gente tem a capacidade para aquilo, né? E o capacitismo, o que ele faz é desconsiderar as capacidades da pessoa, sejam quais forem. Se é para trabalhar, é porque ele não vai conseguir, essa função tem que viajar, ele não vai conseguir viajar. Mas quem disse, né? Se tiver que trabalhar até mais tarde, não vai conseguir trabalhar até mais tarde, porque é uma pessoa que precisa descansar mais. Quem disse? Né? Então, assim, todas essas questões que você diz que não vai ser possível acontecer, é parte do capacitismo, mas é grande parte de desconhecimento. Concordo 100% com o Eduardo, não é maldade, não é pejorativo no sentido de querer destruir a gente, ao contrário, é no sentido de valorizar, de dizer, nossa, que bacana que você está fazendo isso, né? Mas... Eu costumo brincar que não é que eu faço coisas que as pessoas sem deficiência conseguem fazer.
Eu acho que eu faço coisas que as pessoas que sem deficiência não conseguem fazer É também. verdade. É É, verdade, porque toda vez que alguém fala para a gente que eu não vou, você não vai conseguir, aí é que a gente quer fazer, né? E faz, né? E faz, e faz. acho que vocês trouxeram um aspecto muito importante aqui, de que existem muitas camadas, né? De que pessoas com deficiência têm várias camadas na vida, igual todo mundo tem, né? Desconstruir, né, Eduardo, essa questão de pessoas normais e pessoas com deficiência. E a Eliane já arrematou, né? Isso a gente consegue fazer, mas a gente consegue fazer de maneira diferente, ou tendo alguma adaptação para aquela mesma tarefa. E o Eduardo falou assim: eu tô aqui lembrando de você contando que era esportista. Isso me lembra muito um rapaz chamado Fernando Fernandes, eu não sei se vocês conhecem, né? Que faz vários esportes radicais, assim. E eu sou uma pessoa que não tenho deficiência, não faço metade do que aquele rapaz faz, não vou fazer, não vou entrar em corredeira, não vou saltar de paraquedas, né? E assim, então também tem muito a ver com a questão pessoal, de respeitar a individualidade de cada pessoa com deficiência ou não, né? Assim, de adaptar essas questões. Então, acho que são assuntos interessantes. Vocês até já comentaram, né, que existem alguns tipos de ferramentas. Então, para essas, a gente está discutindo muito essa questão arquitetônica aqui, mas entrando no próprio site da Reis, por exemplo, quando a gente olha na lateral, assim, tem um assistente de tradutor de Libras, né? Uhum. Aí também tem um contraste, e você também pode aumentar o tamanho da fonte. Então, a gente também precisa considerar, por exemplo, que dentro do mesmo tipo de deficiência, que é a deficiência visual, por exemplo, existem gradações e que exigem coisas diferentes, né? Então, assim, pensando que existem essas possibilidades e softwares, né? Tem até alguns aplicativos aí. Eu sou voluntária num aplicativo que chama Be My Eyes, que as pessoas podem ligar para você e você pode ajudá-las, né, a encontrar coisas, assim. Eu até esse momento não fui chamada, mas é por um bom motivo. O número de voluntários no Be My Eyes, por exemplo, supera o número de pessoas que utilizam essa ferramenta. Então, assim, existem algumas ferramentas que não necessariamente, como o próprio aplicativo, exigem custo, mas que podem ser feitas. E aí, se vocês pudessem comentar, por exemplo, exemplos ou trazer aqui para as empresas que estão nos acompanhando de ações, né? O Eduardo até já deu uma, por exemplo, falando aqui sobre essa questão da mesa, né? Então, de repente, é só uma mudança de mesa, pegar uma mesa que é mais alta, uma mesa que é mais baixa, assim, trazer esse aspecto mais prático mesmo, porque geralmente isso é muito atrelado a custos, né? Também sem esquecer dessa parte. Se a gente quer trazer a inclusão, a gente também vai precisar mexer em custos, a gente vai ter que colocar isso no orçamento, isso vai ser parte da estratégia da empresa e também tem que entrar aí em toda a gama, né? Assim como a gente faz adaptações de benefícios, a gente também precisa pensar nisso. Mas, enfim, comentem vocês aí, porque a gente está aqui aproveitando a discussão. Essa questão é que a gente está falando muito de deficiência física aqui, e claro que na comissão de pessoa com deficiência você vê as outras deficiências, e daí volta naquela coisa, não é uma coisa comum para mim, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, enfim, para mim a minha deficiência física é o que eu presto mais atenção, né? Então, outro dia eu estava até comentando com a amiga que eu não consigo entender quando tem esses discursos, tal, que tem aquela pessoa fazendo a tradução em Libras. Eu digo, não é muito mais fácil você colocar lá um closed caption e a pessoa ler, né? Para mim seria óbvio isso, né? Então, uma pessoa que tem deficiência auditiva lê e pronto, né? E daí a pessoa fala, não é, porque exatamente a Libra transmite a emoção que a pessoa está ao falar, que você não vai conseguir entender lendo, né? Eu sempre pensei, deve ser muito mais simples você ler uma legenda do que vendo a pessoa em Libras, né? E daí eu falei, não é. É mais fácil em Libras. E tem um outro detalhe de Libras também, porque as pessoas que são alfabetizadas em Libras, elas não leem o português da maneira como a gente escreve, né? Porque eles, assim como
a Libras, o português deles, ele é truncado, né? Ele é relacionado à imagem que a movimentação das mãos está fazendo. Então, eles não conseguem ler com fluidez, se for um texto corrido. Então, por isso é necessário atender as duas coisas. O que a gente sugere normalmente é ter closed caption e o tradutor, porque tem alguns que foram alfabetizados em português e não sabem Libras. Então, você tem que ter as duas coisas, né, para atender aos dois públicos, né? Por isso que é tão complicado, por isso que a gente fala que não é tão simples fazer acessibilidade, né? São muitos detalhes, são muitas coisas que diferenciam uma pessoa da outra, né? E isso para as empresas é até assustador quando você começa a trazer o tema, porque a empresa fala, mas eu não vou dar conta nunca de tudo isso, né? E a tecnologia veio ajudar muito. Hoje em dia a gente já tem, né, os aplicativos vários, né, que nos ajudam com as questões todas, tanto para deficiência auditiva quanto visual, que resolvem uma grande parte do que antigamente gerava exclusão, né? Por exemplo, pessoas com deficiência auditiva nunca podiam participar de reuniões em grupo, né, de treinamentos, e hoje em dia eles conseguem porque usam os aplicativos para fazer, né? Eu mesmo na IBM tinha vários, e eles participavam o tempo todo com os aplicativos, né? As pessoas com deficiência auditiva visual mais severa também, porque eles precisam dos aplicativos para fazer as traduções para eles do que está sendo passado, e que as pessoas esquecem, né? Quando você está apresentando alguma coisa, que tem alguém que não está vendo, e você teria que descrever. Então, os aplicativos descrevem hoje tudo que está acontecendo. Então, a gente está tendo grandes avanços pela tecnologia, mas o que falta ainda é o entendimento humano, né? O humano tem que entender o que é necessário. É o humano que precisa fazer a abordagem, né? Inclusive nos processos seletivos. A gente era bastante excludente, porque as pessoas com deficiência auditiva, visual, não conseguiam passar nunca num teste, numa entrevista, né? Porque as empresas não estavam preparadas. Hoje já é assim, é melhor a situação, não é totalmente resolvido, porque tem muita empresa que ainda desconhece o que precisa fazer, né? Só para a gente... Eduardo, pois não? Estou vendo aqui no chat que o Pedro colocou da questão da deficiência não evidente ou não visível, né? E que isso também é muito importante, né? Sim. Porque, como eu te falei, eu comecei a cadeira agora e também teve um momento que eu passei para bengala, mas eu já tinha uma deficiência. Então, minha deficiência começou nos braços. Eu sou um cara de quase 2 metros de altura, 100 quilos, forte, e eu não conseguia pegar nada que tivesse um mínimo de peso. Eu já passei por muitos problemas com isso, de pessoas falarem que olharem para mim do tipo, você não está ajudando, né? Ou me ajuda a carregar alguma coisa, e eu fingir que não estou vendo e passar reto. E para a pessoa, eu sou uma pessoa sem deficiência nenhuma, né? Então, eu acho que a deficiência não visível, eu acho que é ainda até pior, porque você sofre e a pessoa não sabe por que você está sofrendo, né? Eu já fui, quando eu fui, antigamente, para você tirar o cartão de deficiente aqui em São Paulo, você tinha que ir até a CET para fazer o requerimento. Uma vez eu cheguei lá, eu cheguei de bengala. Até aí eu podia estar com o pé quebrado, alguma coisa, eles não encaravam isso como uma deficiência. Mas tinha um menino sentado do meu lado, na faixa de uns 20 anos, que aparentemente não tinha absolutamente nada. Menino jovem, forte e tal, não sei o quê. E a moça da CET olhou para mim de bengala, já desconfiando do meu problema, e falou, e aquele ali, então? Quando falou aquele ali, então, ele levantou a calça e viu que tinha 2 próteses, né? Da pessoa que ele não tinha as pernas, né? Mas de calça jeans ele é uma pessoa que não tem nada, né? E vai por aí também todas as outras deficiências que são, né,
intelectuais também, que às vezes a pessoa não demonstra nada, né? O próprio autismo. Autismo Quem é que percebe? Ninguém percebe, né? Então, essa relação com a questão da deficiência tem muito disso. Tem as invisíveis e as totalmente perceptíveis e que também geram um espanto, né? Então, o afastamento acontece pelas duas coisas, né? Eu ia emendar aqui justamente com a questão do chat, só para a gente não perder a oportunidade dessas perguntas, e uma coisa que o Pedro colocou aqui também foi a questão de comunicar essa deficiência. Vocês entendem que muitas pessoas deixam de comunicar por desconhecer que aquilo é uma deficiência, ou que aquilo pode impactar no trabalho da pessoa de alguma forma? Sem dúvida. É que nem me ensina o currículo. Sim. Isso tá muito relacionado também com todas as questões que a gente já vivenciou, né, de exclusão. As pessoas têm muitas marcas por terem sido prejudicadas por conta da deficiência, por desconhecimento das estruturas, né, das empresas, de como fazer gestão, de que precisa ter equidade dando ferramentas, várias coisas que prejudicaram a carreira da pessoa. Então, quem já passou por isso e entra numa empresa vai tender a normalizar a situação dela, né? Mas você precisa de ajuda para ir ao banheiro? Não, eu vou sozinho, eu resolvo tudo. Não, mas a porta é um pouco estreita. Não, eu resolvo. Porque a pessoa não quer gerar problema, ela não quer que a empresa a veja como um problema. Então, ela evita, ela esconde, né? Ela faz de conta que ela não tem aquela situação. Então, essa é outra parte da questão atitudinal que a gente trabalha para destruir, né? A gente precisa perguntar para a pessoa de maneira genuína o que ela precisa, né? E demonstrar com atos e com ações da empresa que você vai prover o que ela precisa e que, a partir daquele momento, ela se torna uma pessoa como qualquer outra. E, a partir daí, ela recebe uma gestão como qualquer outra. Mas ela precisa ter as ferramentas. Então, a confiança, a confiabilidade que as empresas vão ganhando ao longo do tempo com as suas ações, demonstrando, aumentando o número de inclusão, fazendo com que as pessoas tenham carreira, porque representatividade é algo que a gente não tem, né? Pessoa com deficiência em altos cargos, representando as empresas em altas posições, não tem, não acontece ainda, né? Então, quem entra na empresa, ele já entra com a ideia de que eu estou cumprindo a cota. Eu não vou ter oportunidade, eu não vou ter carreira, não adianta nem chorar, nem reclamar, espernear, não adianta, porque aqui eu não vou ter chance, né? Então, as empresas precisam demonstrar, é isso que a gente tem trabalhado. Chega de falar, de conscientizar, como a gente chama, vamos agir, né? É isso que está faltando. Vocês entendem que a comunicação, por exemplo, porque hoje a gente está vendo muitos lugares que estão agindo dentro e também comunicando isso externamente, né? Então, assim, nas comunicações agora a gente já vê, por exemplo, falo por mim, que durante muitos anos não me vi representada em propagandas, não havia pessoas, né, famílias negras na televisão. Então, assim, há também, as empresas também, ao anunciarem uma vaga, e a gente está falando de, né, não vagas que sejam exclusivamente voltadas para pessoas com deficiência, mas colocar pessoas com deficiência na sua comunicação, no anúncio das suas vagas, já cria esse ambiente em que diz para essa pessoa, pelo menos logo na porta de entrada, olha, aqui é uma empresa onde a gente, né, todas as pessoas são consideradas, justamente para fazer isso que você está falando, dar as ferramentas para que essas pessoas possam trabalhar, e a partir desse momento, ela é encarada como qualquer outro profissional dentro da empresa, que pode errar, que pode acertar, porque também existe aí uma questão de peso sobre essas pessoas, né, uma vez que está lá, ou que galgo como você, que chegou a um cargo, né, de alta liderança,
você, em algum momento, assim, essa questão da pressão por estar naquela posição, ser a única pessoa, né? Eu entendo que o trabalho que está sendo desenvolvido é para que a gente tenha várias pessoas trabalhando nas instituições e que elas não precisem ser pontuadas, né? Eu não sei se foi aqui que a gente comentou, colocaram todas as pessoas com deficiência, todas no mesmo departamento. E não é esse o foco, né? É Tem que várias cada uma... empresas que fazem isso. Você tem um setor de deficientes, né? Então que elas estejam em todos os lugares, que elas possam estar na contabilidade, que elas possam estar na gerência, em todas essas questões aqui. Uhum. Não, isso ainda acontece, é incrível, mas ainda temos, né, essa visão de que algumas vagas são para pessoas com deficiência, e lá estão todas as pessoas com deficiência da empresa, né? E lá estão todas as que ficarão, porque se elas não podem estar em outro lugar, elas não têm carreira, né? E ainda temos essa situação, sim, a gente luta contra isso há muitos anos, mas ainda acontece, né? Ainda tem essa visão. Eu acho que você vê muitas empresas fazendo propaganda com deficientes, que mostra que é uma empresa consciente. Às vezes fica na dúvida se eles estão fazendo isso só para passar uma ideia de empresa consciente ou se é definitivamente uma empresa consciente, né? Uhum, uhum. Tem marketing que é vazio, né? Marketing mesmo, a gente sabe que sim, né? Que acontece, e tem muitas empresas que levam realmente a sério, que estão fazendo esse trabalho porque já ganharam alguma maturidade, né? O que a E gente tem... Pode falar. aquilo que a gente estava conversando, né? São quase 20 milhões de brasileiros com deficiência Uhum. e quase 1 bilhão de pessoas no mundo, ou seja, tem Pois é. um grupo imenso de pessoas aí que são totalmente capazes e que Uhum. estão à beira de alguma coisa, né? Esperando a oportunidade. Pois é, e a gente vê situações como a sua, de uma pessoa que já era um profissional antes da deficiência, totalmente capacitado, e que quando se torna pessoa com deficiência, aquela pergunta que você se fez, se eu não fosse conhecido, se eu não tivesse a carreira, como é que será que eu estaria? A gente sabe, a gente conhece muita gente que quando se torna deficiente, pessoa com deficiência tem que trocar de carreira, porque ninguém dá chance, ninguém deixa que ela se desenvolva naquilo que ela já estava preparada. A capacidade dela não mudou, né? Mas ainda a gente não consegue que as pessoas entendam isso de uma maneira clara. É a barreira atitudinal, é o capacitismo, é toda uma carga cultural que a gente tem que desconstruir e que leva tempo, né? Leva muito tempo. Eduardo, tem uma pergunta aqui da Isabela, que ela faz o seguinte comentário: a LBI é uma referência mundial para a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar, por exemplo. O que falta para essas crianças ou para essas pessoas serem integradas no ambiente de trabalho? Há incentivos fiscais para adaptação de edifícios comerciais, por exemplo? Eu saiba, não. Existe a obrigatoriedade de acessibilidade, mas não incentivo para isso. E também não vejo uma cobrança em cima deles também. Então, incentivo é quase certeza que não tem nenhum para você fazer qualquer tipo de adaptação por acessibilidade. Agora, isso é obrigatório, mas não tem nenhum tipo de fiscalização também. É bem difícil você ver alguma coisa assim. Uhum. Não tem não. É a mesma coisa com relação a táxi acessível. Eu tinha Uhum. certeza absoluta que eles tinham incentivo para isso. Porque não faz o menor sentido o cara comprar um carro e gastar 40 mil reais a mais para fazer com que o carro seja acessível. E conversando com o parceiro, não, de jeito nenhum. A gente está só pegando um nicho de trabalho que os outros não conseguem pegar, mas não existe nenhum tipo... O ônus é só dele. Ele tem que fazer adaptação por conta própria, tudo. A vantagem é que ele passa a atender um público que talvez não conseguisse pegar um táxi normal. O que é um absurdo, né? Assim, deveria ter um incentivo para isso. Sim, com certeza. E deixa eu me fazer uma pergunta aqui que estava
fora do escopo aqui, mas que faz sentido com o que a gente está conversando, e a Eliane até deu uma palhinha no começo da fala dela, que é a questão de privilégio, né? Você falou assim, mesmo sendo uma mulher com deficiência, eu sou uma mulher branca, e eu tive oportunidade de estudar, e aqui a gente está vendo o Eduardo também, que já estava no mercado de trabalho. Eu queria saber se vocês têm acesso a pessoas que não estão dentro desse nicho, né? Que a gente vê, por exemplo, uma pessoa, eu comentei com vocês, uma pessoa que mora, por exemplo, em uma favela e tem que, como é que ela faz se ela é uma pessoa com cadeira de rodas, né? Se ela usa muletas, assim, queria que vocês comentassem essa parte de pessoas que não estão dentro desse grupo, como a Eliane citou, eu sou uma pessoa privilegiada, mas que são pessoas que precisam pegar esse ônibus, né, todo dia, que precisam esperar o horário daquele ônibus específico que passa naquela hora, naquela escala, para poder chegar ao trabalho, ou enfrentar uma calçada que não tem acessibilidade. E a gente comentou, o Eduardo falou, as pessoas falam acessibilidade, pensa na rampa, né, Eduardo? Eu comentei com você que às vezes a rampa é assim, Tem inclinação. há uma inclinação absurda, e assim, como vocês falaram, uma vez que a gente começa a se envolver com o tema, a gente começa a reparar nisso, e não só, por exemplo, na questão da rampa, mas na inclinação na rampa, se tem um tapete que vai fazer com que alguém escorregue, se aquela rampa está com, né, um corrimão para ajudar aquela pessoa, se tem se tem uma fita antiderrapante ali. Então, assim, existem algumas condições que são criadas, mas existe um público que tanto não tem acesso, né, essa questão de todas essas tecnologias de computador, de aplicativo que a gente mencionou aqui, mas que também tem o direito de acesso ao mercado de trabalho que a gente está comentando. Então, se vocês pudessem, assim, trazer alguma perspectiva, não sei se o Eduardo já viu na OAB, dentro da comissão de pessoas com deficiência, casos que tenham ligação com esse tema, essa questão socioeconômica, que no Brasil muitas vezes cruza com a questão racial, né? Então, assim, só para a gente finalizar, gente, é incrível, mas falta 10 minutos, eu estou aqui. Mas é aquilo que você estava falando, Monique. Por exemplo, eu tenho a minha cadeira motorizada, e eu trabalho na Paulista. Ou seja, teoricamente, isso seria muito fácil, porque a Paulista foi inteira reformada para ter acessibilidade. No entanto, ela tem as rampas com inclinação incorreta que a minha cadeira não supera sozinha. Eu preciso ter alguém empurrando sempre, mesmo ela sendo motorizada. Agora, você pega uma pessoa, que nem você comentou, uma pessoa mora na favela, mora longe. Favela, óbvio, ela não vai andar de jeito nenhum, porque nem de cadeira ela vai conseguir. Se você não consegue andar na Paulista, né, que é um lugar mega privilegiado, fora da Paulista, então é quase impossível. Ela não vai ter dinheiro para comprar cadeira, porque cadeira é uma coisa cara e não tem incentivo. Quer dizer, tem incentivo. Se você comprovar que você ganha até X salários mínimos, você paga em 50 vezes. Mas isso, às vezes, não é o suficiente para uma pessoa que não tem dinheiro. Né? Uma pessoa que não tem dinheiro, ela precisa ter esses 50 meses de trabalho para conseguir pagar essa cadeira. Então, acho que uma pessoa deficiente que mora numa favela, dificilmente ela vai conseguir uma cadeira. E sem cadeira ela não vai para lugar nenhum. E sem cadeira ela não vai arrumar emprego, porque também não vão dar uma cadeira pelo emprego. Então, acho que sim, é uma barreira imensa essa. Porque é o que a Helene está falando, nós somos super privilegiados. Então, o fato de ser branco, o fato de ter estudado, o fato de ter dinheiro para comprar, né, para ter uma cadeira, alguma coisa assim. Eu acho que quem não tem isso, eu brincava que com a questão da face escápula, se você não for rico, você não se trata. Né? Você morre até sem saber que você tem a doença, porque exame de DNA é caro também. Então, é óbvio que essa questão financeira é muito importante. A gente tem uma realidade, né, de desigualdade brutal, que é, assim, por mais que a gente tenha associações para milhões de coisas que a gente tenta endereçar, sempre a gente vai deixar descoberto uma grande parte da população vulnerável que a gente não consegue atingir. Tem algumas instituições, como o Instituto de Oportunidade Social, não sei se vocês conhecem, que é ligado à TOTUS, que trabalha exclusivamente com as populações vulneráveis de periferia,
e que criam mecanismos de fazer as pessoas chegarem para os treinamentos. Eles é uma instituição para capacitação das pessoas com deficiência. E nós trabalhamos na consultoria muito em parceria com eles, porque a gente busca recursos lá para poder colocar nas empresas, né? Então, eles tentam fazer esse trabalho de aproximação dessas populações mais vulneráveis para dar capacitação, permitir que eles se desenvolvam e possam prestar, né, competir pelas oportunidades abertas no mercado. Mas é um alcance pequeno, né, em virtude de tudo que a gente vê. Então, a questão de mobilidade social, né, a gente ainda vai levar muito tempo para conseguir, porque realmente é muito difícil. Bom, gente, então, assim, eu queria que vocês deixassem, então, as suas considerações a respeito do tema. A gente falou sobre várias coisas aqui, a gente falou sobre o impacto da pandemia, a gente falou sobre tecnologia, acessibilidade, acesso das pessoas ao mercado de trabalho, inclusão, né? Como é que a gente faz? Então, assim, Eliane, se você puder, então, deixar uma mensagem para as empresas, para as associadas que estão aqui nos ouvindo e que são pessoas que são empregadoras, né? Como você falou, fazer entender que as pessoas com deficiência não são uma cota, mas que elas são pessoas que têm direito à oportunidade, enfim, deixar uma mensagem aqui e também uma mensagem final, suas considerações finais, e logo em seguida o Eduardo. Tá bom. Na verdade, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje é super importante, porque falar sobre o tema traz conscientização, né? As empresas estarem aqui já para a gente é uma alegria, porque estão interessadas em escutar, interessadas em aprender, interessadas a ter um pouco mais de informação para derrubar barreiras, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa que a escuta seja um pouco mais ativa para a gente poder desconstruir anos de exclusão que a gente tem no país, né? E é isso que a gente espera das empresas, que elas se disponham a trabalhar, nem que seja por uma vaga, fazer o trabalho, né, da maneira como deve ser feito, da maneira justa, fazendo uma inclusão justa, e aí aprendendo com essa inclusão, você começar a multiplicar e a potencializar as oportunidades, né? E assim não só para as pessoas com deficiência, mas para todos os marcadores sociais que a gente tem aí, que são múltiplos, né? É um de cada vez, eu sempre disse isso. A gente sabe que a necessidade é grande, mas é um de cada vez, e não tem outra maneira de fazer para se fazer certo. E agradecer a oportunidade. Eduardo? Eu concordo com a Eliane, acho que tem muita gente boa e esquecida aí por causa da deficiência. E eu acho que é dos dois lados também. Acho que a empresa tem que abrir o olho para esse público que é preparado e é capacitado. E do outro lado, os deficientes, que muitas vezes não acreditam na própria capacidade. Muitas vezes não saem por vergonha, não saem por não acreditar que é possível e que continue, né? Porque tem plena capacidade, as empresas estão aí para absorver isso. E também agradeço a oportunidade de participar desse webinar, foi muito interessante mesmo. Eu não sei se alguém tem mais alguma consideração final, alguma pergunta que vocês queiram colocar aqui no chat. Eu acho que a gente conseguiu cobrir grande parte aqui das questões, e só tem uma última coisa que eu queria comentar com vocês. Tem gente que ainda tem uma dúvida básica, né? A gente às vezes ainda escuta as pessoas falando portador de deficiência ou só deficiente. Qual que é a importância da gente falar pessoa com deficiência e trazer essa humanização? Para fechar aqui. O meu médico costuma falar que você não é portador de deficiência, que isso é uma carga muito ruim. Então, a pessoa com deficiência, eu, na realidade, não me importo com isso. Deficiente, pessoa com deficiência, portador. Eu já me peguei falando de mim mesmo das três formas, né? Mas o correto é o pessoa com deficiência, né? O que se diz é que pessoa com deficiência demonstra que tem uma pessoa antes da deficiência, e por isso ela traz menos carga, né? Porque o portador é aquele que carrega alguma coisa, e quando você fala carrega, é uma carga, né? Aquilo
é um peso, e na verdade não é, e também porque quem porta alguma coisa pode deixar de portar em algum momento. E a deficiência é uma característica da gente que não sai, né, como a gente imagina, né? Então, por isso, pessoa é o mais importante. Na verdade, a deficiência é uma característica, o que importa mesmo é a pessoa. E se as pessoas quiserem encontrar vocês, entrar em contato pelo LinkedIn, vocês querem deixar aqui, podem entrar em contato, como é que a gente acha? Vocês podem procurar pelo nome direto, a Eliane, o Eduardo? Pode. Perfeito. LinkedIn, Instagram, eu respondo tudo que vem eu respondo. E fico sempre à disposição para tirar dúvidas de quem estiver disposto, né, a ouvir um pouquinho. Eu sigo, gente, o Eduardo no Instagram, e eu devo confessar que o fato dele colocar muitas postagens, assim, tem umas postagens bastante interessantes, né? Eu até comentei com ele aqui. Falei, Eduardo, você colocou uma postagem de uma cadeira específica, né, para ir para o mar, ali que vai na areia, e eu falei para ele, olha, eu falei assim, eu desconhecia completamente, e aí eu me pego voltando naquilo que vocês falaram, né? A gente começa a ter um olhar para isso quando a gente começa a conviver ou ter contato com pessoas, né? No meu caso, que não convivo fisicamente com uma pessoa com deficiência, mas trabalhando com o tema, cheguei aqui mais perto disso. Então, eu vou falar de novo, Eduardo, foi maravilhoso você ter colocado aquilo. Eu acho que muita gente que nunca tinha visto, né, como era o meu caso, por exemplo, ficou atento a isso, né, de que existem possibilidades, sim, para continuar vivendo a vida com plenitude, como a Eliane falou, né, de uma maneira um pouquinho adaptada, um pouquinho diferente, mas ainda assim sendo vivida, né, que é o que a gente quer, pessoas com deficiência trabalhando e vivendo todos os aspectos que a Eliane mencionou, né, e sem essa questão de super-herói, né, nem subestimando, nem superestimando, mas conseguindo levar suas vidas. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de todas as pessoas que nos acompanharam aqui. Esse evento vai ficar gravado, então todas essas dicas, todas essas questões que foram levantadas aqui vão poder ser acompanhadas, as associadas vão poder ter acesso depois. E, novamente, em nome da BPI e em nome do Comitê de Diversidade e Inclusão, agradecer muito a vocês pela presença, foi um prazer enorme ouvi-los. As trocas que foram feitas aqui hoje, eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aprendeu demais. Eu já aprendi no processo enquanto conversava com vocês, e é isso, gente, fiquem à vontade para mandar sugestões para a BPI também, sugestões para o comitê. A Eliane falou que já responde todas as redes sociais, Eduardo, vamos procurá-lo no Instagram e também no LinkedIn. Muitíssimo obrigada, e foi um prazer enorme falar com vocês hoje aqui, viu? Muito obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam, e fiquem à vontade para nos acessar, para tirar dúvidas e para a gente poder discutir cada vez mais e, né, ao longo do ano, né, não esperar só dezembro para fazer essa discussão, mas discutir o tema de pessoas com deficiência em todos os aspectos que podem ser cobertos dentro das instituições. Muitíssimo obrigada e uma ótima tarde para todas as pessoas. Obrigado, boa tarde. Tchau. Obrigada.